o que o Senhor está fazendo, o que você está falando, o que você está fazendo. Senhor, mostra-nos onde o Senhor está agora. Mostra-nos o que o Senhor está falando. Mostra-nos o que o Senhor está fazendo. Queremos ver o Senhor diante dos nossos olhos, na nossa frente, Senhor. Queremos te ver, queremos colocar o Senhor diante de nós aqui e agora, Senhor. Já é tempo de percebermos o que o Senhor está fazendo e pararmos de andar de um lado para o outro, agitados por todo o vento de doutrina e por vento de opinião dos homens, Senhor. Por isso precisamos que o Senhor fale, precisamos que o Senhor direcione. Já é tempo de subir o nível, Senhor, da palavra profética na igreja, mas nós queremos, Senhor, que isso tenha espaço também entre nós. Não queremos só lançar para o futuro, queremos já andar agora naquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, leva-nos além do estudo bíblico. Queremos andar no céu, Senhor. Leva-nos além do estudo bíblico, Senhor. Além de curiosidade, Senhor. Queremos agora fluir naquilo que o Senhor está fazendo nesse momento nas regiões celestiais. Olhamos para dentro do céu pelo Espírito, pela fé. Senhor, queremos acessar as regiões celestiais e acessar o ambiente do Teu trono nessa hora pela fé, com confiança naquilo que o Senhor fez pelo sangue. Acessamos isso sabendo que o Senhor é nosso Pai, crendo que o Senhor nos recebe no Teu trono. Pai, queremos olhar para o Senhor nessa hora e queremos ouvir Tua voz. O que o Senhor está fazendo nesse tempo na terra? O que o Senhor está falando nesse tempo, Senhor? Ó Deus, queremos acompanhar o Teu mover, queremos acompanhar o Teu processo. O que o Senhor está falando, o que o Senhor está pensando, o que o Senhor está desejando. Queremos entrar nisso, Senhor. Já é tempo de uma geração se levantar e corresponder de verdade, e não só falar que um dia o Senhor vai fazer. A hora vem e já chegou. A hora vem e já chegou. Levante uma geração que traz a hora que vem para o já chegou, Senhor. Levante uma geração que traz aquilo que há de acontecer no futuro para o presente, Senhor. Levante uma geração, Senhor, que traz a experiência dos poderes do mundo vindouro para agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos pela geração que vai preparar o caminho para Teu retorno para a terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que esta aula aqui, Senhor, esse momento aqui, Senhor, coopere com o Teu plano, ó Deus, coopere com o todo que o Senhor está fazendo. Senhor, libera, Senhor, toda a ousadia profética, toda a habilidade para profetizar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, libere isso, Senhor. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar. És mais real que o ar em meus pulmões. Que o ar em meus pulmões. És mais real. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és meu Abba, Abba. Eu pertenço a Ti.
Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto, estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade, és meu Abba. Abba, eu pertenço a ti, eu sou teu. Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Estás mais perto, estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele. Estás mais perto que a pele em meus ossos. És mais real que o chão. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és meu Abba. Abba, eu pertenço a ti. Abba, Pai, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba,
a ti. Tu és tão bom pra mim, Abba. Tu és tão bom pra mim, és tão bom pra mim, Abba. És tão bom pra mim. Sei que estás aqui, Abba. Sei que estás aqui, tão perto de mim, Abba. Sei que estás aqui, sei que estás aqui. Tu és tão bom, tu és tão bom. Tão bom. Vamos levantar nossas vozes e ministrar a Ele. Basanda yara la banda ye Bashanda Tu és tão bom, tão bom pra mim. És tão bom, 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 tão bom, tão bom, és 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 tão bom. És tão bom, 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 és tão bom. És tão bom, 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 nunca falha, és tão bom, és tão bom. És tão bom, és tão bom, és tão bom, és tão bom,
És tão bom, és tão bom, bom. És tão bom, és tão bom. És tão bom, és tão bom, bom. És tão bom, és tão 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 bom. Deus é bom e Ele me ama. Ele me ama. Deus é bom e Ele me ama. Ele me ama. E Ele me ama. Deus é bom e Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Yeah. Deus é bom e Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Deus é bom. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Deus é bom. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Deus é bom. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Deus é bom. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Deus é bom. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Nada me separará do seu amor. Nada me separará de ti, Senhor. Nada me separará do seu amor. Nada me separará de ti, Senhor. Nada me separará do seu amor. Nada me separará de ti, Senhor. Nada me separará do seu amor. Nada me separará de ti, Senhor. Nada me separará do seu amor. Nada me separará de ti, Senhor. Nada me separará do seu amor. Nada me separará de ti, Senhor. Deus é bom. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Deus é bom. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Deus é bom, Tão bom. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Toda canção ela tem o som, os acordes e a letra. Às vezes nós sabemos a letra da música do Senhor, mas às vezes nós perdemos o som, o acorde, o ritmo.
A palavra do Senhor não muda, mas os tempos do Senhor mudam. E cada tempo traz um som, ainda que mensagens possam permanecer as mesmas. As mensagens podem permanecer antigas, mas o som pode estar velho. Coisas antigas são coisas que devem permanecer. Coisas velhas são coisas que devem ser jogadas fora. O Senhor quer que coisas antigas que Ele semeou e que devem ter raízes eternas e permanecer até a volta dEle, elas sejam regadas e cresçam. Mas existem coisas velhas que têm que ser podadas e retiradas da nossa vida e do mover de Deus, porque impedem que haja crescimento. Velhas mentalidades que impedem que nós alcancemos o propósito de Deus na nossa geração. Existem verdades eternas que não podem ser mexidas, mas existem percepções a respeito de o que Deus está fazendo ou como Ele irá fazer, que muitas vezes vão ser mudadas. Senhor, permita que nossa mentalidade seja transformada nesses dias, Pai. Permita que a nossa mente seja mudada nesses dias, Senhor. Eu sinto que o Senhor está dando um chamado para você. O chamado é de renovação da mente para que você experimente a vontade dEle na sua geração. Há uma vontade do Senhor para a sua geração, mas você precisa ter sua mente renovada para perceber o que Ele está fazendo, senão você pode vir a se colocar como inimigo do mover de Deus, mesmo o mover que você mesmo possa ter orado, esperado e profetizado. Quando Ele chegar, se sua mentalidade não se moldou ao que Deus quer, talvez você não prove aquilo que você mesmo orou, e talvez você mesmo esteja contra aquilo que você esperou, porque você precisa ter uma mente transformada para experimentar. Não é uma mente transformada para entender. É uma mente transformada para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação da nossa mentalidade precede a nossa experiência com a realidade do reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Foi a mensagem do Senhor. Transformem sua maneira de pensar. Mudem a maneira de que vocês têm de pensar a respeito do reino de Deus, porque Ele está mais perto do que vocês imaginam. A partir do momento que o Senhor Jesus veio, começou um tempo de cumprimento na terra, não somente de promessas e de profecias. Nós precisamos aprender a andar nos cumprimentos do Senhor enquanto nós profetizamos aquilo que há de vir no futuro. Nós não podemos perder de vista aquilo que está para se cumprir no futuro, mas nós precisamos andar naquilo que está disponível hoje. E se você apenas profetiza o que há de vir no futuro e não anda naquilo que está acontecendo no presente, você perde a conexão entre o tempo e o cumprimento da palavra, e você não vai estar no cumprimento da palavra. Não é possível você pular de hoje para o futuro, onde a palavra profética vai se cumprir. Será preciso caminhar por processos dia após dia, mudança após mudança. Não é possível saltar do dia de hoje para um futuro extremo. É preciso passo a passo, dia a dia, processo a processo, estação após estação. Nós precisamos discernir não somente o plano geral de Deus, mas os passos e os processos dentro desse plano, para que nós possamos cooperar com o que Deus está fazendo. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito está dizendo às igrejas hoje, Senhor. O Espírito Santo falou com a igreja de Éfeso, o Espírito Santo falou com a igreja de Esmirna, o Espírito Santo falou com a igreja de Tiatira. Uma das chaves para discernir a voz de Deus é não tentar simplesmente ouvir a voz de Deus para a nação, porque às vezes você pode ser confundido. Você precisa conectar a voz de Deus a uma região específica onde você está, a cidade que você está. Deus fala muitas vezes a respeito de cidades. Você precisa conectar a palavra de Deus sobre a
sua vida com a palavra sobre a cidade que você está inserido. Você precisa conectar a palavra de Deus que está sobre a sua vida com a cidade que você está inserido. Você precisa amarrar, você precisa semear a palavra profética que você está com a cidade que você está inserido. Porque se você não conectar a palavra profética com uma terra específica, ela não virá ao cumprimento. É preciso que haja uma terra para que seja semeada, germinada, crie raiz e nasça a palavra profética nessa geração. A palavra profética, o que o Espírito está dizendo, tem a ver com cidades. O Senhor quer cidades. O Senhor está procurando por cidades. Nós precisamos nos conectar a destino de cidades, a perceber o que Ele está fazendo nas cidades, a perceber a história profética de cada cidade e assim começar a discernir o que Ele está fazendo e participar disso. O que Deus está para fazer nessa geração passa por aquilo que Deus vai fazer na sua cidade. E se você não viver o que o Espírito está fazendo na sua cidade, você não tem como viver o que Ele vai fazer nessa geração. Porque a palavra dele não vai vir simplesmente sobre uma geração, mas uma geração que vive em cidades, que vive em lugares. Você precisa se conectar com a história do lugar. Você precisa se conectar com o cumprimento naquele lugar. Jesus precisou nascer em um lugar específico, em uma cidade específica, em um vilarejo específico. Ele encarnou a palavra em uma cultura específica. Nós precisamos encarnar o cumprimento da palavra profética na cidade que nós estamos e andar nesses cumprimentos e profetizar os próximos eventos numa cultura que nós estivermos inseridos. Nós não podemos desconectar nossa vida da cidade que nós estamos. Se sua vida não tem nada a ver com a cidade que você está vivendo, se as palavras proféticas que você tem não estão conectadas com a cidade que você está inserido, você não verá cumprimentos. Você só falará do que vai acontecer, mas não vai ver acontecendo. Para ver acontecendo, você precisa abrir espaço para que a palavra se cumpra em algum lugar. O nome disso é cidade, o nome disso é igreja. O Senhor quer levantar comunidades que vão ser cumprimento da palavra profética em cidades específicas. Redes do corpo de Cristo que vão se estabelecer em cidades para expressar o cumprimento da palavra profética, que vão ser o vaso adequado para o cumprimento da palavra profética nos próximos anos. Não basta simplesmente ser um grupo, é preciso conectar com a cidade, é preciso estar disposto a servir a cidade. Não basta ter simplesmente cultos, é preciso conectar com a cidade, é preciso discernir as necessidades da cidade e servir a cidade naquilo que ela quer, servir a cidade naquilo que ela precisa, especialmente central. Eu sinto muito forte o coração de Deus dizendo, esses próximos meses são meses que você precisa olhar para os pobres como você nunca olhou antes. O Senhor quer cumprir uma palavra profética a partir do ambiente de pobreza no Brasil. Não para se manter naquilo ali, mas porque Ele quer trazer uma revelação de redenção de situações, não apenas da alma, mas até mesmo econômica. Conecte sua comunidade aos pobres da cidade, às viúvas, aos órfãos. Conecte a palavra profética e a comunidade a essas pessoas. Deus quer levantar uma igreja a partir dos pobres. Uma igreja que não vai perecer na grande tribulação, porque já foi treinada na escassez. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor levante a igreja do lixão em cada cidade. Que as pessoas se conectem com as pessoas que trabalham no lixão da cidade. Eu oro também pela igreja das zonas de prostituição, Senhor.
Levanta, Senhor, uma igreja nas zonas de prostituição, Senhor. Eu oro pedindo que a revelação do Senhor como noivo seja tão grande sobre a sua igreja que muitas prostitutas começam a ser conquistadas pelo seu amor e não pelo julgamento de uma igreja religiosa, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, por uma igreja que se reúne em lugares de trevas. Envia Teu povo aos lugares de trevas. Tira-nos da defensiva de ficar dentro de casa com medo de ser contaminado, Senhor. Envia-nos para contaminar, Senhor. Envia-nos para contaminar essa geração, Senhor. Lugares de trevas, Senhor. Eu oro por levantamento de casas de oração em lugares de trevas, Senhor. Eu oro por levantamento, Senhor, de bases missionárias em lugares de trevas, Senhor. O Senhor tem um nome para o novo estilo de base missionária que está para ser levantado. O Senhor tem um nome para o novo estilo de casa de oração que vai ser levantado. Se chama igreja. Está acabando o tempo das agências missionárias. Deus quer levantar uma igreja que ela como um todo está em missão com o Senhor. Deus quer levantar uma igreja que ela como um todo está engajada na oração e não só algumas pessoas. Como o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, envia-nos. Eu oro pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver que o Senhor está nos enviando. Eu peço que o Senhor sensibilize os nossos ouvidos para ouvir que o Senhor já está nos enviando. Que o Senhor já nos disse como o Pai enviou, assim eu envio a cada um de vós. Recebam o Espírito. Sopra o Espírito do envio, Senhor. Curso de preparação profética não é uma escolinha bíblica para curiosidade, é um lugar onde nós temos que estar aberto para que as águias do céu desçam. Existem águias no céu de Deus, palavras proféticas que trazem visão sobre o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. É tempo de você deixar que as águias de Deus visitem sua vida, que as palavras proféticas que mudam destinos, o Senhor quer liberar sobre você uma palavra profética que define a sua agenda, uma palavra profética que define como você vai gastar os seus horários, os seus dias. Palavra profética não é uma curiosidade, não é simplesmente um assunto interessante, precisa moldar as escolhas e as decisões que eu faço na segunda-feira. Às vezes nós gostamos de ver as águias voando no céu, mas temos medo de deixar elas pousarem na nossa vida. Gostamos de ver a grandeza das palavras proféticas, como elas são interessantes, mas temos medo de deixá-las descerem para o fato e para a realidade da nossa existência. É tempo de deixar que a palavra profética afete sua vida. Isso significa tomar decisões baseado naquilo que Deus está falando. Isso significa ter uma agenda que está conectada com o que Deus está fazendo. Gastar as horas do seu dia e gastar o seu dinheiro, o dinheiro que você recebe, com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo na terra.
Vem, Espírito Santo. Eu peço que você gere convicção de pecados, quebrantamento e arrependimento no nosso interior. Se temos aplaudido a palavra profética, mas nos negado a obedecê-la, libera o teu chamado sobre nós, Senhor. Libera o teu vem e segue-me. Libera o teu vem e segue-me. O Senhor está procurando aqueles que vão seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. O Senhor está procurando aqueles que vão seguir ele, mesmo que seja na cruz. Somente em ti me fazes seguir, Jesus, toda a minha vida está em ti. Todo meu andar é só em ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em ti. Quero me mover somente em ti, me fazes seguir, Jesus, toda a minha vida está em ti. Todo o meu andar é só em ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em ti. Sopras com paixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá. Pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Sopras com paixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá. Pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Eu tenho, já faz alguns anos que eu participo do CPP e do CPPI e sempre, com o tempo, uma preocupação foi crescendo no meu coração, que é de não sermos somente um estudo bíblico. O estudo bíblico é tremendamente valoroso, mas essa expressão preparação profética tem uma implicação dupla, que é: Deus tem uma palavra profética
E essa palavra profética deve nos preparar. A palavra profética tem como objetivo nos preparar, ou seja, nos levar a corresponder ao que Deus está falando. Em 2 Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro está falando sobre o dia do Senhor, e ele vai falando sobre tudo o que vai acontecer no dia do Senhor, e ele diz assim: se essas coisas vão ser dessa forma, que tipo de pessoa nós devemos ser? Então ele fala, nós somos ser pessoas que vivem em temor, em piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, eu acredito que nós precisamos muito, em primeiro lugar, entender o que é profético, porque existe muita confusão no Brasil sobre isso, de várias formas. E entender o que é essa preparação em si também. Eu conversei com o Haroldo sobre isso antes de começar a aula aqui essa semana, dizendo para ele que eu estava sentindo algumas coisas do meu interior e que eu queria autorização para, caso fosse necessário, eu interromper o que eu estivesse falando e falar o que eu sentisse. Eu pedi para ele isso porque eu sinto isso, que a gente precisa entrar nesse elemento do profético. Existem... O nosso ministério aqui, ele trabalha com uma parte do que é profético, não com tudo o que é profético. Existem muitos outros elementos do que é o profético que não são tratados aqui nesse ministério. E por isso, o que eu tenho feito como pastor em Montemor, que é influenciado por esse ministério, mas que quer que o profético cresça como um todo, eu tenho recebido influência de vários irmãos de várias partes do mundo e do Brasil. Então, nós temos uma parte aqui, mas existem contribuições de outros irmãos. Eu tenho procurado ler de vários irmãos do Corpo de Cristo, ouvir vários irmãos do Corpo de Cristo, de várias linhas, de várias correntes. Algumas linhas às vezes parecem contraditórias umas às outras, mas basta a gente ter paciência e ficar um pouco mais tempo ouvindo, sem julgar os irmãos, você vai ver que não é tão contraditório assim. Mas nós precisamos discernir isso. Então, uma das primeiras coisas que você precisa entender, eu falei sobre isso ano passado. Se você quer anotar, você pode anotar. Eu falei sobre isso, mas eu não expliquei isso ano passado. Existe uma diferença entre dom profético, ministério profético e ofício de profeta. Eu acho que, começando por aí, eu vou conseguir explicar melhor para você o que é o profético em si. Existe uma diferença entre dom, ministério e ofício profético. O dom é algo que qualquer pessoa no corpo de Cristo pode receber, ok? O dom profético tem a ver com a graça de Deus concedendo uma habilidade para profetizar, para se mover profeticamente. Então, qualquer pessoa no corpo de Cristo pode receber isso. Todos nós podemos profetizar, amém? O dom profético não é o dom de profecia. O dom de profecia, ele é uma parte do dom profético. Então, dom profético entendendo dom como habilidade,
E não simplesmente como um poder que eu tenho, que me deu um negócio assim. É uma habilidade que pode ser também chamada de uma manifestação. Ela tem várias facetas. Por exemplo, discernir espíritos. Discernimento de espíritos, que está lá em 1 Coríntios 12, né? Fala sobre isso. Faz parte dos dons que nós chamamos de proféticos. Geralmente, mais popular, mais conhecido popularmente, discernimento de espíritos as pessoas entendem como sendo um tipo de demônio que atua na vida da pessoa. Mas não é simplesmente isso. Isso é só uma parte, inclui isso. Mas é muito mais do que isso. Discernir espíritos, por exemplo, pode ser você discernir... por exemplo, você já viu alguém falando em línguas e ela não era batizada no Espírito Santo? Às vezes tem isso. Às vezes a pessoa está imitando línguas, mas você não sabe que ela está imitando, você não tem como perceber, porque você não tem discernimento de espírito. Você acha que aquilo é línguas. A pessoa está profetizando, e você não sabe se ela está realmente falando inspirada por Deus, ou falando inspirada pelo diabo, ou falando por si mesma, pela sua própria mente. Então, o julgamento aí, a Bíblia não fala que você não pode julgar, ok? Tem muitas passagens que falam sobre julgar. Então, a questão é que à medida que eu medir o meu julgamento, eu vou ser medido também, tá? Mas eu devo julgar. Então, o discernimento de espíritos, ele me ajuda a discernir, por exemplo, às vezes o que está acontecendo com uma pessoa, eu consigo perceber o que está passando no coração dela. Mas eu também posso perceber a ação de anjos no ambiente. Várias vezes eu estou pregando e eu sinto que um anjo chegou no ambiente. Eu não vi o anjo, mas eu percebo o anjo. Isso é um nível. Mas às vezes eu percebo para que aquele anjo está lá. O discernimento aumentou um pouquinho mais. Às vezes você percebe a presença de Deus. Discernir a presença de Deus. Mas às vezes você discerne o propósito daquela presença estar no ambiente. Então foi um pouquinho além. Mas o discernimento de espíritos também pode ir além disso. E pode envolver uma geração inteira. Você discernir, por exemplo, ler na história e ver na história que tipo de mentalidade estava atuando naquelas pessoas. Porque espírito não tem a ver apenas com entidades espirituais, mas pode também ter relação com espíritos no sentido de mentalidade e intenção do coração. Quando em Efésios fala o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o que significa ali não é que tem uma entidade atuando nas pessoas, naquela passagem. O sentido que ele está falando ali é de uma mentalidade que aquela geração possui. Então, pode ser discernir mentalidades em uma geração ou em uma cidade. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, mas não vou nem citar o nome da cidade agora. Tem uma cidade no Brasil que as pessoas não gostam de se visitar umas às outras em casa, né? Aí, o pessoal fala assim, não dá para trabalhar com igreja nas casas nesse lugar, porque as pessoas não têm costume de se visitar aqui. Então, isso nunca vai dar certo, porque a igreja não vai se visitar e tal. Então, o espírito que está sobre a cidade, a mentalidade das pessoas na cidade, é que elas não se visitam. Mas a igreja precisa discernir esse espírito e sair fora dessa mentalidade e agir diferente. Ser cheio do Espírito Santo implica em não agir no mesmo espírito da cidade. Nesse caso específico dessa cidade que eu estou pensando, implica em que a igreja se visita. Ok? Ainda que as pessoas não convertidas não se visitam, a igreja vive isso, ok? A igreja experimenta essa realidade, ok? Como assim? Isso, é uma cultura. E a igreja não pode... A cultura, ela sempre tem 3 aspectos, ok? O aspecto tem que ser rejeitado, o aspecto tem que ser recebido e o aspecto que tem que ser redimido.
E é preciso discernir entre os três. Eu recebo, eu redimo ou eu rejeito. Então, nesse caso, não se visitar, eu tenho que redimir, rejeitar ou receber? Rejeitar. Eu não posso viver isso. Ok? Então, é uma cultura que tem na cidade, mas essa cultura é uma expressão coletiva de uma mentalidade, de um jeito de pensar. E eu preciso discernir esse espírito e agir ao contrário. Se eu estou numa cidade e eu estou agindo dentro da cultura, que a gente pode chamar de endemoniamento cultural, eu estou alinhado com o endemoniamento cultural da cidade, a igreja não é cheia do Espírito Santo. Porque a igreja cheia do Espírito Santo age num espírito diferente do espírito da cidade. É óbvio que por detrás de mentalidades e culturas existem demônios atuando, obviamente. Além de discernir espíritos, existe também a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, quando relacionada principalmente a uma pessoa, quando você tem uma palavra de conhecimento sobre uma pessoa, é quando você sabe algo que está acontecendo com ela que não teria como você saber. Ok? É isso aí. Algo do passado ou algo do presente, que não tem como você saber. É a parte mais empolgante da palavra profética, né? Eu ouvi um testemunho de um irmão essa semana passada. Ele estava numa cafeteria e ele viu um cara parado e o Espírito Santo falou com ele assim: levanta e fala com esse homem, porque esse homem viajou até essa cidade aqui, ele não é daqui, ele viajou até aqui para encontrar a filha dele, porque ele descobriu que a filha dele não está na faculdade, a filha dele está vendendo o corpo como prostituta aqui na cidade, e ele está desesperado sem saber como resgatar ela. E só mais uma coisa, ele é ateu. Aí ele chegou lá: olá, senhor. E tipo assim, entenda, eram 2 ingleses, só para você saber o nível da coisa de constrangimento, tá? Oi, eu sinto que Deus tem uma palavra para você. Aí o cara fala: mas eu sou ateu. Então, mas no momento não está importando muito. E ele falou: você veio aqui por causa da sua filha, e foi assim, 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 assim. O que você acha que aconteceu com o cara? E aí o Espírito Santo instruiu esse irmão, inclusive, a escrever uma oração que esse cara tinha que repetir, uma oração que ele tinha que orar pela filha. E aí um dia a filha estava em casa e uma pessoa foi visitar ela e orou por ela. E ela caiu no sofá e ficou tipo horas lá no sofá e sendo liberta de demônios. Só que quando ela abriu o olho não tinha ninguém. Ela foi visitada pelo próprio Senhor, ou por um anjo, não sei, alguém, né? Só com a oração do pai ateu, ou não tanto agora, né? Orando pela filha. Então, a palavra de conhecimento é uma palavra muito extraordinária, então ela abre porta para a pessoa se abrir para a palavra. Uau! Você sabe o que está acontecendo com ela. Nós estávamos fazendo um treinamento de palavra profética lá em Montemor há umas semanas atrás. Aliás, a gente treina isso lá em Montemor, apesar de parecer meio estranho. A gente não acha que é uma entidade que baixa em você sai profetizando. A gente ensina as pessoas a profetizar. E uma moça que nunca tinha entregue palavra de conhecimento chegou para uma irmã e falou assim: você faz bolo para alegrar as pessoas. Imagina você entregar uma palavra dessa. Mas era exatamente isso. Ela sentia uma alegria quando ela fazia bolo para entregar para as pessoas. E agora a gente está ganhando mais bolos na comunidade lá, inclusive. Então, ela é como se fosse quase um chamado da irmã. Ela gosta de fazer bolo para abençoar as pessoas. Ela faz o bolo pensando em alguém. E a irmã que entregou é uma irmã super simples, super querida, e que não é de se aventurar a fazer uma coisa desse tipo assim, entende? Mas ela foi encorajada pelo ambiente de profecia e ela entregou. Então a palavra de conhecimento te abre essa porta. É como Jesus, que aí, Jesus é o cara, né? Chegou para a mulher e disse: então, traz teu marido aqui. Uau, ele era muito sábio, né? Ele poderia já chegar dizendo que ela não tinha, o marido, não era dela aquele marido, mas ele foi tão sábio que ele fez ela falar.
Eu não tenho marido. Muito bem, porque você já teve... quantos? 5 e esse que você tem agora não é seu ou é 7? 5 e esse que você tem agora não é seu. Uau, o que foi isso? Palavra de conhecimento. Ele sabia algo que estava passando na vida dela, né? Então, é muito legal quando isso acontece, né? Isso pode acontecer em relação a uma igreja. Lembra que João recebeu palavras de conhecimento de Jesus sobre as igrejas na Ásia. Eu sei que você é assim, 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 assim. Ele ia descrevendo como estava a situação da igreja. Então, a palavra de conhecimento não precisa ser apenas a respeito de uma pessoa, ela pode ser sobre uma comunidade ou sobre uma cidade também. Depois da palavra de conhecimento, então nós temos a profecia em si. A profecia, ela está ligada com 2 coisas: a perspectiva de Deus e o futuro da pessoa. Então, quando você vai profetizar, não é a palavra de conhecimento, de saber o que está passando com uma pessoa, não é uma profecia, ainda que seja profético. Então a gente gosta de falar assim: aquele irmão profetiza que é uma beleza. Não, talvez ele tenha palavras de conhecimento sobre o que acontece com as pessoas. Porque a profecia tem a ver com a perspectiva de Deus sobre a pessoa e o futuro dela, o destino dela, o chamado dela. Então, eu posso receber uma palavra de conhecimento sobre uma pessoa. Está acontecendo isso com ela. Ela está em depressão. Só para você entender, geralmente esses exemplos é uma coisa que está acontecendo. Quando a gente dá aula de profecia, geralmente o exemplo que você dá é porque está acontecendo com alguém na sala que você está dando aula. Não sei porque isso acontece. Então faz de conta que é só um exemplo. Então a pessoa está em depressão. E aí, então você discerne que ela está em depressão e tal. E aí você precisa não só falar o que está acontecendo com ela, você precisa tirar ela daquela situação. Como? Você recebeu a palavra: está em depressão. Você não chega falando para a pessoa: eis que vejo, está em depressão, querida. Você espera em Deus. Ok, Senhor, o Senhor falou sobre depressão. Por que o Senhor está falando sobre isso? Eu estou falando sobre depressão com você porque eu quero que você diga para ela: ela é como uma flor no meu jardim, eu tenho regado dela, apesar dos homens terem tentado pisar nela, e eu quero que você diga para ela que esses são dias que eu estou enviando um redobrar da minha graça sobre a alma dela, para que ela seja liberta da perspectiva humana que ela tem sobre si mesma, e assim ela consiga andar no meu chamado nesses dias, porque eu chamei ela para preparar o meu caminho como uma pessoa que vai escrever a minha palavra, mas ela precisa, em primeiro lugar, acreditar que essas palavras que ela recebe são palavras minhas. Então, isso seria uma profecia sobre a pessoa, entendeu? É quando você percebe um pouco do destino da pessoa, um pouquinho que seja, um mínimo, mas você dá uma perspectiva de Deus sobre a pessoa, entende? Isso é a profecia. É quando Deus chama Abraão de pai, Abraão não tem nenhum filho, isso aí é profético, ok? Ele chama à existência as coisas mesmo antes de elas existirem, e chama como se já existissem. Às vezes, gente, isso aí é normal. Isso aí, quando você vai profetizar, você vai sempre ter esse problema. Você olha aquele pior sujeito da comunidade, sabe? E Deus fala assim: esse é um apóstolo que eu chamei. O cara está na pornografia, Deus! Que é isso? Você nunca vai entregar uma palavra para o cara, né? Tipo Samuel: eis aqui o ungido do Senhor, os irmãos de Davi. Não era. Por quê? Qual foi a lição que Samuel aprendeu? O Senhor não olha a aparência, o Senhor olha para dentro da pessoa. Então, muitas vezes, Deus fala sobre uma pessoa a respeito de algo que ela vai se tornar. Mas a própria palavra profética já empurra a pessoa para ela entrar numa jornada para um dia ela se tornar aquilo. Então, Deus se refere a ela de uma maneira diferente do que até mesmo ela se enxerga, né? Um caso interessante sobre palavra de conhecimento: um conhecido nosso que é músico, estava num treinamento de profecia também, e aí tá ligado que tem a cadeira sagrada, né? Você bota a pessoa sentada e você profetiza sobre ela. Tudo que é lugar tem a cadeira sagrada. A gente botaram o cara sentado, foram profetizar, e aí o cara falou: então, eu estou recebendo uma palavra aqui, e eu não sei se eu vou conseguir entregar. Ele falou: fala aí, vamos lá, né?
Então, eu ouvi Jesus cantando para você, e ele está cantando: eu tenho a força, sou invencível. Lembra essa música do He-Man? Unidos em Deus, a semente do mal. Na 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 na. Na 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 na. He-Man. Ridículo, né? Só que o cara começou a chorar muito, porque toda a infância dele, ele tinha pedido para a mãe colocar aquela música toda. Sabe como é que é criança quando gosta de música, né? Todos os dias para colocar aquela música. E olha o que a música diz. Eu tenho a força, sou invencível, somos amigos, unidos venceremos a semente do mal. E também lá. Cara, foi uma palavra profética mesmo para aquele menino ali. Deus estava falando: eu estava contigo desde o início, desde aquela época. E a gente tem um chamado junto para destruir a semente do mal. Né? Muito profético. Deus usa muita coisa doida. Então, a profecia é quando você se refere à pessoa, quando Deus se refere à pessoa de um jeito que vai além até do que ela mesma se enxerga. Deus fez isso com Abraão. Sim, Abraão é um exemplo de Deus fazendo isso com uma pessoa, né? Não é? E ele fazendo isso com Jacó, e ele fazendo isso com Pedro, e ele fazendo isso com você, né? Então, a profecia tem muito a ver com a perspectiva de Deus e o futuro da pessoa. E também tem a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é a menos extraordinária, mas talvez é uma das mais importantes. Por quê? Porque a palavra de sabedoria vai explicar para a pessoa o que ela deve fazer em cima das palavras proféticas que ela recebeu. Então, por exemplo, eu posso dizer: você está em depressão, mas o Senhor está dizendo para você que você é uma flor no jardim dele e quer regar você com sua graça nesses dias, mas eu preciso que você abra a sua vida para outras pessoas, para que a cura possa chegar no seu coração. Então, isso é uma coisa prática, entende? Vai e procure uma pessoa para abrir sua vida. Isso é uma coisa prática. Então, a palavra de sabedoria geralmente vai falar sobre como eu devo agir para que a profecia se cumpra. Tem muito a ver com isso, ok? Uma coisa que eu gosto muito de enfatizar: profecias não são garantias. Principalmente assim, profecia 1 a 1, profecia pessoal, profecia que entrega para você especificamente. Não estou falando profecias da Bíblia. Elas não são garantias, elas são convites para que a gente corresponda a Deus em oração, corresponda a Deus em obediência, e então sim, elas venham se cumprir. E a palavra de sabedoria, ela nos instrui muito nessa correspondência, ok? Então, isso aqui é um pouquinho do dom profético. Em 1 Coríntios 14, vai explicar o que esse tipo de palavra deve fazer, que é edificar, exortar, edificar, exortar e consolar. Que, no fim das contas, tudo tem a ver com encorajar. A palavra, principalmente exortar, ela ganha contornos muito negativos em alguns círculos cristãos, né? Deus me deu ministério de exortação. Significa: vou bater nas pessoas com palavra profética, vou amedrontar as pessoas com profecia. O sujeito que diz que tem esse ministério, quando vai na igreja, a igreja esvazia, porque fica com todo mundo com medo, que ele vai dizer: tem pessoa adultéria aqui, e é melhor vir aqui na frente, senão eu vou chamar, hein? Que Deus já me revelou, mas não quero te entregar, não. Não é assim que opera. Claro que Deus pode revelar situações de pecado, não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas mesmo quando isso acontece, sempre o objetivo é encorajar a pessoa a continuar na presença de Deus.
é encorajar a pessoa a continuar buscando a Deus. Entendeu? Mas isso é só o dom, ok? O ministério profético a palavra ministério tem a ver com trabalho. Então, antes de mais nada, antes de eu prosseguir, só para você entender, se quiser escrever isso no caderno, é muito legal. Nem todos que profetizam são profetas. Nem todos que profetizam são profetas. Ou seja, só porque a pessoa age em um desses dons, não quer dizer que ela é um profeta. Ok? Um profeta é algo muito além de só entregar uma profecia. Se a pessoa entrega profecia, tem discernimento de espíritos, tudo bem, maravilha, mas ela não é um profeta. Ela só tem uma habilidade para profetizar, só isso. E o que é o ministério profético? É quando esse dom sai do campo só de entregar de vez em quando para uma pessoa e tal, e ele passa a se tornar uma espécie de trabalho. Existem algumas áreas que o ministério profético trabalha: a oração, o ensino, a proclamação, tem uma diferença entre um e outro, a escrita, e a música. Então, uma pessoa pode trabalhar no ministério profético sem ser profeta. Ok? Por quê? Porque ela simplesmente ela pode ter esses dons proféticos, mas ela ainda não é um profeta estabelecido. Ela pode ter um chamado para ser um profeta, mas ela não é um profeta ainda estabelecido. E então ela passa a trabalhar dentro de um ministério profético, ou seja, há um profeta confirmado por Deus. Esse profeta, ele lidera um serviço, ele lidera um trabalho profético, e a equipe que está ali inserida não é necessariamente uma equipe de profetas, mas é uma equipe de pessoas que têm um trabalho profético, ainda que eles individualmente não necessariamente são profetas. O cara pode ser músico, e ele pode não ser um profeta, mas ele pode ter algum desses dons proféticos. Ele tem uma unção para, por exemplo, o músico tem que ter discernimento de espíritos, em dois sentidos básicos: discernir o que Deus está fazendo no ambiente e discernir como as pessoas estão no ambiente. Ele precisa disso para poder profetizar corretamente. No ensino, por exemplo, lá no CPP existem muitas apostilas que o seu John Walker, que era um profeta, escreveu. Mas várias pessoas que vão lá para o CPP e fazem parte da equipe não necessariamente são profetas, mas ensinam aquilo que está na apostila, e aquilo é profético. Só porque você ensina algo profético não quer dizer que você é profeta. Quer dizer que você está ensinando profeticamente, ou ensinando. Você pode ensinar profeticamente ou ensinar coisas proféticas. Tem diferença entre um e outro, porque o ensinar profeticamente significa: quando eu ensino, enquanto eu ensino, coisas acontecem nas regiões celestiais que conectam a pessoa ao destino dela, ao que elas têm que fazer em Deus. E o ensino sobre o profético tem mais a ver com isso: pegar um conteúdo, que o conteúdo em si é profético, e aí você instrui. Então, não necessariamente os professores lá do CPP, lá em Montemor, são profetas, mas eles ensinam um conteúdo que um profeta escreveu. Então, é profético nesse sentido, eles estão inseridos no ministério profético nesse sentido. Lá na sala de oração, existe toda uma direção profética para a sala de oração, mas não que cada intercessor, cada músico seja um profeta. Eles podem ter um chamado para isso, mas não necessariamente eles são profetas. A proclamação, geralmente quem vai fazer isso é um profeta, mas não precisa necessariamente ser. Existe a diferença de inspiração e revelação. Inspiração é o seguinte: você está no ambiente, tem adoração,
E a pessoa se sente inspirada com o mover do Espírito Santo e ela profetiza. Então essa pessoa, ela profetiza por inspiração, ok? Esse é o nível ainda bem básico disso. Mas existe a profecia por revelação, que é quando você não tem ambiente nenhum e o fato de profetizar muda o ambiente que você está inserido, entende? Em um você precisa de um ambiente para profetizar. No outro a profecia muda o próprio ambiente que você está inserido. Então, a proclamação, na Bíblia em grego tem a palavra querigma, né? Existe esse tipo de proclamação. Você começa a liberar o que Deus está falando e o ambiente começa a mudar. Ok? No livro de Reis, o Eliseu chama um tangedor, um músico, que tocasse bem. É interessante que tem essa exigência, né? Ou seja, isso aqui é para Deus. Sinônimo de vou tocar mal, né? Então não está valendo. Então ele chama um cara que toca bem e ele recebe uma unção e ele profetiza. Então é muito importante a música. E também a escrita. Jesus disse, tem um versículo na Bíblia que eu fico impressionado, que eu não sei o que o versículo significa. Jesus fala assim: eu enviarei profetas a vocês, vocês vão apedrejar e tal. E depois ele fala assim: e eu enviarei escribas. Você lembra desse versículo, seu Roberto? Fala, enviarei profetas, acho que é profetas, e não sei o que lá, e escribas, ele fala. Que escribas é esse? Não está nos 5 ministérios escribas, né? Aliás, só para te explicar, não tem só 5 ministérios, tá? E não tem só 9 dons do Espírito Santo. É o que Paulo quis escrever ali, tá? Tem tanto ministério quanto tem crente, tem tanto dom quanto tem crente, tá? Ele é só um panorama para se mover. Mas Jesus disse que iria enviar escribas, que, claro, tem uma ligação óbvia com Esdras. Mas ele iria enviar no futuro. Ele está falando. E está colocando ele junto com algum tipo de ministério profético ou apostólico. Então, existem escribas que Deus levanta, ministérios que Deus levanta para escrever. Não necessariamente para falar. Eu não vou falar o nome do cara, mas tem um autor internacional que os livros dele são maravilhosos. Mas eu fui ouvir o cara pregando, é um desastre. Nossa, eu fiquei tão desapontado, porque ele é um escriba, ok? Porque tem gente que quando vai... E agora eu já conheço um outro cara super profético, que tem uns livros tão ruins, que não tem pé nem cabeça, não vai para lugar nenhum os livros dele. Por quê? Porque ele não é um escriba e inventou de escrever. Então, esse também não dá muito certo. O senhor achou aí, seu Roberto? Não? Mateus 23, 34. O que ele fala? Lê para mim. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matarei, crucificarei, e Profetas, sábios e escribas. Sábio pode estar meio parecido com mestre, mas escriba é muito diferente, gente. Nossa, isso é muito diferente. Então, mais ou menos por aí. Agora, outra coisa é você ter o ofício de profeta. Você ser um profeta de fato. Aqui está mais relacionado com a pessoa, com a identidade, com a essência. Deus chama Abraão de profeta na Bíblia. Que profecia Abraão entregou? Nenhuma. Abraão não entregou nenhuma profecia. Então a questão é a seguinte, que Abraão estava vivendo algo que tinha a ver com o que Deus estava fazendo naquele tempo. E a vida dele, então, tinha a ver com a palavra profética para aquele tempo. Então, é um nível além. O ofício do profeta é mais ou menos isso. Quando você deixa de ter só uma habilidade para profetizar, ou quando você vai além de só ter um serviço, e você se torna a pessoa. Quando você passa a se tornar, vamos colocar nesses termos, a própria palavra, guardadas as devidas proporções, ok? Se tornar a própria palavra. Então, isso é para bem poucos, ok? Assim como os outros ministérios, não é para todo mundo. Eu não acho que todo mundo tem um dos 5 ministérios, não.
Ok? Então, ser profeta, eu creio que em Coríntios, não lembro se é em 1º ou se é 2º, que o apóstolo Paulo fala sobre a esfera de atuação. Quem lembra onde é que ele fala isso? É 2º ou é 1º? E é qual capítulo? São Roberto? Quando o apóstolo Paulo fala que ele ia respeitar a esfera de ação de Deus na vida dele, 2 Coríntios 10. Então, só para você registrar que minha ideia veio da Bíblia, apesar de eu não saber onde está na Bíblia, né? Vamos olhar lá, 2 Coríntios 10. Dez, 13. Isso. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, e essa palavra medida, se eu não me engano aqui, é cânon, de onde vem o cânon da Bíblia, tá? Mas nos limites da esfera de atuação que Deus nos designou e que chega até vós. Então, existe um limite, ou existe uma esfera de atuação de cada ministério. O que eu entendo aqui é que ele está falando de uma esfera em termos de região, né? Uma cidade ou um lugar específico. Então, eu creio que existem esferas de atuação de cada ministério profético, tá? Mas antes de falar sobre as esferas, eu vou falar que existem 2 tipos de ministério profético, tá? De ofício, perdão. 2 tipos de profetas. Dentro desses 2, existem milhões de outros. Tá? Milhões não, né? Mas muitos. Existe... eu não quero escrever em hebraico, vamos escrever em português, né? Existe o vidente. Gui, que nome que a gente dá para o outro? Né? E o profeta Vulcão? É porque a palavra... Existe a palavra Nabi e a palavra Roé. Nabi é o vulcão e Roé é o vidente, ou o vidente é o Nabi? Bom, deixa para lá. Você procura aí, 1 Samuel 9. Então existem 2 tipos de profeta. O profeta que é mais ligado com ver e o profeta que é mais ligado com falar. Então, o vidente, o profeta vidente, é aquele que o ministério dele, ele vê coisas. Tá? Então, alguns exemplos. Bob Jones. Sabe quem é? Não? Então procura na internet. Gente, tem tanta história doida desse cara, que é impressionante o tanto que ele via de coisas. Não só que ele via a visão do outro. O cara sonhava e no meio do sonho ele encontrava o Bob Jones no sonho. O que você está fazendo aqui, cara? Quando ele acordava o Bob Jones. E aí, que coisa doida, né? Mas como que você sabia que estava no sonho? Ele era muito doido. Eu digo, meu Deus, de onde veio esse cara? De onde veio? Então, ele era muito profético. Mas quando ele pregava, era muito chato. Nossa, eu acompanho as pregações dele, é muito ruim. Mas se você vai pegando a palavra profética e recebendo o que ele está falando, nossa, é muito forte, assim. O Espírito Santo mexe demais com a gente, sabe? Não, é muito forte o que ele fala. E existe outro tipo de profeta que não é vidente. A palavra em hebraico tem a ver com um vulcão que vai nascendo e ele quase que começa a vomitar essa palavra. É um outro tipo de ministério profético. Entendeu? Que esse cara não é tanto aquele cara que vê e diz, irmão, eu vi isso. Ele vai só... E vai soltando aquilo que Deus, entendeu? Vai liberando. Por exemplo, o Zé Ronaldo, ele é um vidente. Eu sou mais do outro tipo. Se bem que eu não sei se eu cheguei nesse nível aqui não, mas estamos indo lá. Quero chegar lá. Beleza, mas existem as esferas. As esferas, os mais novos já imaginam as esferas do dragão, né?
Eu identifiquei algumas esferas de atuação do ministério profético. Existe a esfera ligada a nações e a nação em si. Há uma diferença entre um e o outro. Por exemplo, Samuel Doctorion é um irmão que recebeu ele viu anjos, ele recebeu uma visita de anjos, ele estava na ilha de Patmos, e as palavras proféticas que ele recebeu tinham a ver com os continentes, né? Então ele discerniu algo sobre as nações. Mas às vezes tem um profeta para uma nação específica. Então você vê, por exemplo, Lou Engle, que é um profeta, ou o David Wilkerson também era um profeta para a nação dos Estados Unidos em si. Então às vezes Deus levanta um profeta para uma nação específica e não para as nações, né? Existem os profetas de tempo ou de estações. Vamos colocar estações. São profetas que discernem estações. Então, eu vou falar errado agora o nome dele, Christopher. Francis Frangipane, como é que fala? Tá certo? Ele é um cara que ele fica quieto um tempo, ele escreve uns artigos, tal, de repente, ele sai com uma palavra, tipo, rapaz, de onde é que saiu isso? Então ele tem esse discernimento de tempos, de estações, ele percebe quando alguma coisa está mudando nas regiões celestiais e ele escreve, ou prega e tudo mais, né? Tem os profetas para a igreja, e desses tem de dois tipos. Tem os profetas de dentro e de fora. Como assim? Tem o profeta que fica inserido dentro de uma comunidade e tenta levar aquela comunidade como um todo a andar profeticamente algo que Deus tem. E existe aquele cara que de fora, ele olha uma igreja ou a igreja na nação e ele procura exortar ela à santidade, né? Então, por exemplo, um cara bem desse estilo de fora, entre aspas de fora, ok? Ele, óbvio que é do corpo, né? Não sei se vocês conhecem o Judson de Oliveira. O Judson, que é uma pessoa muito engraçada pregando, um dia eu vou trazer ele para pregar aqui. O que ele está fazendo? Ele está recebendo. A gente estava no Skype com ele e começou. Cara, se no Skype é assim, imagina ao vivo, como é que vai ser? Canta, isso aí. E a palavra dele é muito voltada para noiva. Ele olha a igreja na nação como uma noiva, chora por ela, profetiza sobre ela nesse sentido, entendeu? Mas já tem profetas que às vezes estão inseridos numa comunidade, num movimento, algum trabalho, e querem conduzir tudo isso ao Senhor. Existem os profetas da justiça. Pessoas que profetizam a respeito, por exemplo, das injustiças sociais, pessoas que profetizam a respeito do pobre, da viúva, pessoas que estão conectadas com justiça social e estão fazendo isso por causa do profético, ok? Existem profetas ligados com o sacerdócio. É óbvio que todo profeta tem ligação com o sacerdócio, mas tem profetas que têm o encargo de treinar pessoas no sacerdócio, ok? Tem profetas que a esfera de ação dele é o céu, pessoas que são arrebatadas rapidamente, ou que discernem batalha espiritual no céu, com os anjos e tudo mais. Que mais que eu disse aquele dia? É porque as coisas a gente vai descobrindo no processo, né? Nada disso está na Bíblia. Se você me perguntar qual é a base bíblica disso, sei lá, cara, nenhuma. Mas eu acho legal. Nações, tal. Israel, meu Deus do céu. Israel. Mas só que tem pessoa, é uma coisa, eu acho, muito diferente, assim, sabe? Porque tem gente de fora de Israel que tem um chamado para profetizar sobre Israel ou pensar sobre Israel. Tem um irmão que... gente, esqueci o nome, mas é um cara que não é judeu, eu descobri esses tempos, e eu vou tentar descobrir até o fim do CB até amanhã.
É um dos caras mais feras em Israel e profético que eu já vi. E ele não é de Israel. Mas um dia ele teve um discernimento sobre a função de Israel no corpo de Cristo e começou a estudar e Arthur Katz. Ele não é judeu. Bom, se ele é, eu não sei. Mas não me pareceu, ele me pareceu bem não judeu. Arthur. Mas se você ver Arthur, vai aparecer. A quantidade de material dele sobre Israel, sobre profético, sobre ministério apostólico é muito forte. Bom, tem os profetas, isso aqui é meio estranho, mas existe mesmo. Da Bíblia. Mas já vou explicar o que é. É o cara que o negócio dele é abrir a Bíblia e ir explicando a Bíblia. Mas conforme ele faz isso, você é conectado com o que Deus está fazendo. Tem profeta que se o cara começar a ensinar, estraga tudo, tá? Então lá na comunidade, isso aqui é que eu tiro daqui, está atrapalhando? Lá na comunidade eu tenho um amigo, que eu acho que ele está assistindo, porque ele escreveu aqui um negócio aqui, acabou de escrever. E quando ele foi pregar, eu falei, gente, esse irmão é um profeta. Que significa que ele não é o mestre. Que significa que pode ser que ele pegue um versículo e fale o que ele quiser e aquilo não está no versículo escrito. Mas tudo bem. Está tudo bem. Ele pegou um versículo lá que falou que Jesus curou o cego e ele viu os homens como árvores. E ele falou que ele estava vendo daquela forma porque ele não tinha sido curado na alma ainda. Gente, não está isso escrito na Bíblia de jeito nenhum. Mas o que ele quis dizer é que tinham pessoas naqueles dias lá na comunidade que estavam vendo os irmãos como árvore, apenas como fonte de ser suprido com fruto e de ser abrigado com a sombra. Estavam se aproveitando das pessoas e não conseguiam ter comunhão porque ainda eram cegos no seu interior e não tinham sido curados na alma. Uou! Se eu tivesse dito, isso não está na Bíblia, não tinha recebido nada. Mas se eu achar que só porque ele profetizou aquilo é o que a Bíblia diz, eu também posso perder a linha do discernimento, da hermenêutica, entendeu? Então assim, gente, profeta pode falar o que quiser da Bíblia. Olha, 90% dos profetas que eu vejo falam as viagens, as paradas que não está na Bíblia de jeito nenhum. Mas usa os versículos. Mas se você tentar ouvir o que ele quer dizer por detrás daquilo, você discerne uma palavra. Mas se você colocar as interpretações metafóricas e alegóricas do profeta como sendo a interpretação do texto, você acabou de errar. Porque quem geralmente faz isso, geralmente são os mestres. Que vai se preocupar com o sentido do texto, que vai olhar o que o texto significa de fato, não só o que eu quero dizer em cima daquele texto. Então, lá em Montemor nós temos o grupo de observação profética, que são pessoas que têm dons proféticos e que trabalham com isso e que querem discernir o que Deus está falando para a cidade e para a comunidade. E aí, na sexta-feira de manhã, toda sexta-feira, 7h30 da manhã, a gente se reúne para fazer isso. E tomar café também. Então, lá tem uma lei, que é, fale o versículo que você quiser e diga o que você quiser em cima desse versículo, que ninguém vai brigar com você. Então, tem uns versículos de Jó que certamente não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas quando a gente fala, não dá um negócio? Ui, rapaz. Que tem uns versículos em Jó que não sei por que ele está lá. Porque quando você lê o Jó, o que você pensa? Tipo assim, eu vou passar isso aqui, que eu sei que no fim Deus vai dizer que está tudo errado, né? Então, aí você vai lendo. Mas tem algumas frases preciosas ali no meio. A gente viu dois, né? Jó 24:1 e Jó 33:38. A gente ficou assim, de onde veio isso? Lá no fim Deus falou, tá tudo errado, tudo bem. Mas assim, cara, aquilo estava quente. E a gente conseguiu profetizar em cima daquele versículo. Então, eu acredito que o nosso ministério aqui trabalha muito com esse aspecto do ensino de uma palavra que se conecta com o plano de Deus. E esse é um aspecto, ok? Então, que tem a ver com a Bíblia, ok? Mas, por exemplo, o seu John Walker,
não tinha só o ministério de ensino da Bíblia. Por quê? Isso agora vai ficar místico, vai ficar... Se você não entender... Lembra do profeta? Não importa, esquece que eu falei. O que acontece? Quando eu li os materiais dele pela primeira vez e todas as outras vezes, não é só que eu entendi o negócio da palavra, eu senti que as regiões celestiais mudavam ao meu redor. Eu digo, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu li também um livro do Lance Lambert, mesma coisa, eu terminei de ler, vários demônios começaram a rodar ao redor da minha casa. O que esse livro tem, gente? Por quê? Porque ele mexia com coisas que mexiam nas regiões celestiais. Então, você lê o apostila do Sr. João, você fica assim, caraca, tem um negócio acontecendo aqui. Né? Se você ficar assim, isso está na Bíblia ou não está na Bíblia? Isso aqui é assim, gente, entra na unção do que ele está falando. Você vai ver regiões celestiais movimentando e coisas acontecendo. Então, certamente ele trabalhou dessa forma, mas cada um de nós agora trabalha de um aspecto diferente, né? Então, por exemplo, se você lê o John Piper, é um cara que, nossa, ele explica a Bíblia, você entende, o seu coração é aquecido com aquilo. Mas assim, nas regiões celestiais você não vê nada acontecendo, mas o seu coração é edificado com certeza. Então existem diferenças de ministérios, né? Então nós trabalhamos com o ensino, mas entenda, o ensino é só uma parte. Você precisa desenvolver os dons proféticos, você precisa desenvolver o ministério de oração, de intercessão, por isso que a gente sempre ora aqui de manhã cedo. A música, você precisa olhar para esses outros aspectos aqui, ok? De pessoas que profetizam para a nação, para estações, justiça, sacerdócio. Muito do Ministério Impacto tem a ver com essa questão da igreja, né? De profetizar para a igreja e também do sacerdócio. Então, discirna as outras esferas e também olhe as diferenças e procure entrar nisso nesses próximos dias, ok? Se você tem um chamado para isso, né? Obviamente que se você não... Eu não falei nada aqui disso, mas existe o que a gente chama de mentoreamento profético. Que é que se você tem um chamado para ser um profeta, mas você está sozinho, é importante que você seja mentoreado por outro profeta mais velho, que ele instrua você nesse processo. Assim como em qualquer outro dos ministérios, né? Tá bom?